Vocês estão bem, irmãos? Quase bem? Ouvi? Quase? Graças a Deus. Vocês também aqui? Chega para cá, gente. Chega para cá, ó. Vocês três aí. Ficar mais perto. Tá um tempinho bom, né? Tá sol, mas tá... Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre o amor do discípulo. Nós estamos vendo aí, características do discípulo. Semana passada falamos sobre o serviço do discípulo. São coisas que têm que estar, como dizia, entranhada dentro de nós, que somos discípulos de Cristo. E hoje vai ser o amor do discípulo. Antes de nós entrarmos na parte doutrinária, nós temos que aprender quem somos, que tipo de discípulos somos. E no versículo 34 e 35, João capítulo 13, versículos 34 e 35. Olha lá, dizer assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O próprio Cristo dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns os outros. Dentro de um contexto aqui, o Senhor Jesus, Ele está às vésperas da sua crucificação. A gente for olhar no versículo 12 ao versículo 20, Ele vai estar dando ali a grande lição de humildade aos seus discípulos, que é lavar os pés. Ele deixou isso como exemplo, para que nós possamos fazer na mesma forma. Jesus, Ele reúne seus discípulos para um momento que marcaria a história da nossa vida, que é a crucificação. Nesses versículos que nós vemos aqui, a gente vê que ele não apresentou nada, nenhum manifesto político, ou estratégias do que fazer antes ou depois dele ser crucificado, como se fosse uma lista de tarefas. Ele deixou um mandamento. O mandamento tem uma força, para nós, uma força de lei. E este mandamento, ele ecoa por gerações. E vai, uma, vai duas, vai três, vai quatro gerações, que é: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. A gente pode pensar que é bonita essa mensagem, que conselho maravilhoso do Senhor, mas é um mandamento. E o próprio Jesus, ele nos dá a orientação, no texto: como eu vos amei. Como eu vos amei, vocês amem uns aos outros. E é uma opção para quem é discípulo de Cristo. O amor ao próximo não é uma opção. É aquilo que identifica quem é discípulo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. É a mensagem que nós temos para passar ao mundo. O amor. Por mais que deturpem no nosso mundo hoje, o significado do que é amor, tem aí uma expressão, não sei se você já ouviu, agora as pessoas estão se declarando, por exemplo, munsexual. Mun é de lua, mun de lua. De lua dentro da nossa linguagem brasileira, é aquela pessoa que um dia é uma coisa, um dia é outra. Então, dependendo do estágio que a pessoa ela acordou, como que ela está se sentindo, ela ama mulher, se for homem, ama uma mulher. Dependendo do outro dia que ela acordou, como que ela está se sentindo, ela vai amar homem. E aí vai. Dependendo do dia que ela faz sentir, ela vai amar. Ela vai ter um alvo
do amor dela. É um mundo sexual, né? Então o mundo está com várias deturpações do que significa a palavra amor, né? Tem gente que acha que é uma emoção. Tem os argumentos para isso, né? A gente só tem que lembrar que emoções são passageiras. Ninguém chora para sempre, ninguém se alegra para sempre. Então, por aí vai. O amor é algo que desafia o nosso egoísmo. Quem nós somos. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa assim, só pelo fato dela pensar diferente de nós, né, a gente acha que ela já não é alvo do nosso amor. Ela já não é digna de ser amada. Tem que entender que diante da palavra de Deus, o amor, ele reflete a própria natureza de Deus, que é amor, diz 1 João. Deus é amor. E como que se dá esse amor do discípulo? Como que manifesta o amor do discípulo? A primeira coisa que nós temos que entender que o amor é uma marca. É aquilo que nos marca. O amor é a marca visível do verdadeiro discípulo. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pelos nossos dons, pela roupa que nós vestimos, pelo carro que nós temos, pela família que pertencemos, ou até mesmo pelo zelo religioso, que chega até a ser farisaico muitas vezes, que nós temos com as coisas de Deus. Mas nós seríamos conhecidos pelo amor. O que marca a nossa vida é o amor, que é mais do que palavras, gestos superficiais, é uma evidência de uma transformação. Houve transformação na minha vida, houve transformação em quem eu sou, houve transformação na minha mente. A primeira transformação que há é na mente, diz Romanos. Pensa numa árvore. Jesus disse que como que a árvore ela é conhecida? Pelos frutos. A manga da laranja? Não dá, não seria uma transmangueira, né? Se ela desse laranja. Não dá. Laranja não dá morango. E por aí vai. A árvore ela é conhecida pelos frutos. Um dos frutos do discípulo é o amor. Este amor brota onde? Dentro do coração de quem é regenerado. Dentro da vida de quem é regenerado. Veja o nosso mundo. Quais são as marcas do nosso mundo? Fala aí para mim uma marca do nosso mundo hoje. Vamos lá. Oi? Corrupção é uma marca do nosso mundo. Violência é uma marca do nosso mundo. Feminismo é uma marca do nosso mundo. Egocentrismo é uma marca do nosso mundo. Como? Prazer? Então o nosso mundo está cheio de marcas, né? Por aí vai, essas que vocês falaram, né? A indiferença é uma marca do nosso mundo hoje. As pessoas não estão nem aí com as outras. O individualismo, o subjetivismo, cada um tem uma verdade. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Muitas vezes a gente vê isso dentro da casa de Deus. Porque dentro da casa de Deus tem muita gente que vê lá 10 minutos de um vídeo do Augusto Nicodemos, por exemplo, né? E já se acha o expert em teologia, em vida de igreja, né? E fica debatendo com os outros, né? Fica debatendo com liderança de igreja. E por aí vai, né? Fica falando que todo mundo está errado. Quem está certo é a figura que ele viu lá 10 minutos de vídeo no YouTube. O mundo está cheio de estrelismo, inclusive dentro da igreja. O mundo está cheio, né, de positivismo. Você é o centro do mundo. Você é o centro de todas as coisas. Né? Sem você, o que seria do nosso mundo? Você é a luz que ilumina o nosso mundo. Tem um aí que fala até, né, bom dia, meus lindos, minhas lindas. E por aí vai. Cheio de mensagens que, né, amaciam
o nosso ego, né? Quem nós somos, mas não tem amor. Pode estar disfarçado de amor, porque palavras bonitas, né, elas transpiram para nós suavidade, amor, né? Palavra dura não. Palavra dura é só bater, só quer bater. Palavra dura, ela só quer machucar a gente, né? Muitas vezes a palavra dura tem mais amor do que aquela palavra, né, suave, que é para maciar o nosso coração. Quem ama, né, se um discípulo ele ama, ele é como um farol que vai apontando para Cristo. Se for ver os carros hoje mais modernos aí, de milhares e milhares de reais, chega até a milhões, né? Os carros, né, quando você vai curvar, fazer uma curva com o farol aceso, o farol ele vai direcionando também para o mesmo lado, né? Se eu vou para a esquerda, o farol também vai para a esquerda, para poder iluminar o meu caminho. Se eu vou para a direita, o farol também vai para a direita, né? São os carros modernos. Mas a nossa vida deve ser assim. Se eu vou para a direita, a luz que há em mim, o amor que há em mim, ele também deve ir junto, porque reflete, porque aponta para Cristo. O amor é um sinal externo de uma realidade. Que realidade é essa? O novo nascimento. Só tem poder de amar de verdade quem nasceu de novo, quem pertence a Cristo, quem é discípulo de Cristo. Como é que foi o amor de Jesus? O amor de Jesus ele foi sacrificial, ele entregou, né? E pede para também que a gente entregue, né? Apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? O amor de Jesus foi o amor perseverante, ele amou e amou até o fim, e vai amar até o fim, até quando ele voltar. Foi um amor perdoador, independente de quem nós somos, né? Esse amor que nos encontra é um amor perdoador, é um amor paciente. Pensa numa turma ruim de jogo, somos nós. Mas o amor de Deus, ele é paciente conosco. E amar a Cristo implica o quê? Carregar a nossa cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O amor cristão, o que é que ele implica? É colocar os outros acima de nós. Vem Deus, vem o próximo, depois vem a gente. Se a gente for ver lá em Filipenses capítulo 2, vai dizer lá, tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usou como usurpação ser igual a Deus. Pede para que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O amor de Jesus foi um amor teórico ou foi um amor prático? Foi um amor prático. O amor de Jesus não foi teórico. O que Jesus fez, por exemplo? Nós vemos aqui no texto de João 13, que ele lavou os pés dos discípulos, incluindo aquele que o trairia, que ele revela que depois que vai haver um traidor. Lavou os pés. Quem fazia isso era o servo de uma casa. Lavava o pé do patrão. Fazia isso. Jesus fez isso com os seus discípulos. Pedro foi tentar lá, né? Não, aqui não lava não. Esse pé grosso aqui, só eu que lavo, né? Tá bom, se eu não lavar os seus pés, você não é meu discípulo, você não tem parte comigo. Então não lava somente o pé, não, lava o corpo todo, lava tudo, né? Jesus orou por aqueles que o crucificariam. Orou por eles. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Pensa você. Jesus deu a sua vida por pecadores indignos, por mim e por você. Foi um amor teórico? Não foi um amor teórico. Foi um amor prático. Sacrifício, perseverança, né? Paciente, perdoador, humilde. Se essas são características do amor de Jesus, o nosso amor deve ser diferente? Não, deve ser a mesma coisa. Isso implica muitas vezes em abrir mão do nosso orgulho.
para poder reconciliar um relacionamento. Dentro da família, por exemplo, como nós vimos aqui semana passada, nossas famílias são imperfeitas, cheias de pecados, cheias de manchas, cheias de falhas. Muitas vezes, falhas que incluem a gente. E nós não damos o primeiro passo para poder abrir uma reconciliação. Muitas vezes, esse amor implica em oferecer um tempo a alguém que não pode retribuir. Fazer algo por alguém que não pode nos dar nada em troca. Perdoar uma ofensa. Por mais que te chame de cruzeirense. É triste ser chamado de cruzeirense. Estou brincando, meu irmão, me perdoe. Perdoe. Para deixar igual, por mais que te chame de atleticano. Que é mais triste ainda, tadinho. Desculpa aí, Josane. Está queimadinha do sol, né? Estava na praia. Perdoar uma ofensa, perdoa eu. Agora, eu não amo, pastor. Eu não vejo amor dessa forma. Eu sinto me informar que a falta de amor evidencia um falso discípulo. Se eu não amo, as pessoas não conhecem a Deus por meio de mim. O texto da palavra de Deus, por exemplo, nos confronta lá em 1 João capítulo 4, versículo 20. Lá está escrito assim, ó: se alguém diz, amo a Deus, e odeia o seu irmão, o que ele é? Mentiroso. O amor de Deus não está nele. Então evidencia um discípulo falso. Um cristianismo, uma vida cristã sem amor é incompatível com o Evangelho. O Evangelho todo vem falar do amor de um homem para nós, pecadores. Nós professamos a fé em um Deus que é amor. Mas muitas vezes o que é que nós nutrimos dentro do nosso coração? Amarguras, divisões, por aí vai. Aquilo que nos testa é o amor. Nós estamos sendo aprovados no teste do amor. Então o amor é uma marca, tem que estar dentro de nós. Está lá marcado. O que é que nos marca? Nós somos marcados por quem? Selados pelo Espírito Santo. É uma marca que o Espírito Santo está aqui, fazendo crescer dentro de nós. Mas além de uma marca, o amor é o fruto. Fruto de quê? De comunhão. Fruto de comunhão com Cristo. E o modelo é o próprio Cristo, que se entregou numa cruz. Jesus nos amou dando a sua vida por nós. Olha que modelo maravilhoso. Se Ele amou dando a sua vida por nós, o que é que nós temos que fazer? 1 João capítulo 3. Alguém lê para nós aí enquanto eu bebo uma água. 1 João 3,16. Se Ele é o modelo, Ele deu a sua vida por nós, o que é que nós temos que fazer? Dar a nossa vida pelos irmãos. Se autodoar pelo próximo. Mesmo se vai ser traído, mesmo se for rejeitado, mesmo se houver ingratidão do outro lado. O que é que nós temos que fazer? Dar a nossa vida pelo próximo. Pelo próximo. Charles Spurgeon, ele diz que o amor de Cristo é tanto nossa motivação quanto nossa medida. O que nos motiva a viver? O amor de Cristo, porque Ele é amoroso conosco. Ontem eu estava pregando lá na igreja do Diamante para os jovens lá. Vou falar sobre Romanos. E Romanos 12, lá Paulo roga pelas misericórdias de Deus. Que no final de tudo é o quê? O amor de Deus sobre nós. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Aí eu falei que a primeira coisa que quando cheguei lá na igreja, sentei lá no cantinho, e comecei a orar. Eu orei por quê? Pela misericórdia na minha vida. Misericórdia de Deus para estar ali, para poder pregar a palavra, para poder ser temente a Deus.
Essa misericórdia se baseia no amor dele, que se entregou por nós. É a nossa motivação. Nós não podemos ir além disso. O que Jesus disse? Ninguém tenha maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos, né? Pelo próximo. Jesus não falou quando ele estava lá na cruz, né? Quando ele perdoou aquele ladrão, ele não apenas falou sobre amor, mas declarou de uma forma mais do que radical: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Ele estendeu sua mão de amor para conosco. Diante da dor, diante da traição, ele estendeu a mão. Ele estendeu amor conosco, porque ele tem comunhão, ele quer ter comunhão conosco. Ele tem comunhão conosco, que somos marcados pelo amor. Nós devemos fazer a mesma coisa. Mas muitas vezes nós não queremos ter comunhão com Cristo. Quais são os meios de graça, uns dos meios de graça pelo qual nós temos comunhão com Cristo? Um dos meios de graça pelo qual nós temos comunhão com Cristo está aqui. É a igreja. Muitas vezes nós não queremos ir para a igreja. Tem gente fazendo inúmeras coisas no dia de hoje, quando é um dia consagrado a Deus. Porque eu não quero ter comunhão, porque não é importante, porque eu quero descansar, porque eu quero fazer isso. Tem gente que não tem escapatória, tem que fazer no dia de hoje. Estou falando daqueles que fazem de forma deliberada, de forma voluntária, quer fazer isso. O amor é fruto da comunhão com Cristo. Quais que são um outro meio de graça pelo qual Jesus tem comunhão conosco? Está aqui. É a palavra de Deus. Quantas vezes nós abrimos a palavra de Deus? Há uma estatística, eu estava vendo na internet, dentro da cultura americana, né? Os cristãos americanos, né, a estatística lá é que eles abrem durante a semana a Bíblia uma vez, durante a semana. Uma vez. Para poder ler, para poder se debruçar nela. 1 em 7. Qual que é um outro meio de graça pelo qual nós temos comunhão com Cristo? A oração. Muitas vezes nós passamos dias e dias e dias sem falar com Cristo. Nós queremos ter comunhão com Cristo dessa forma? Nós queremos demonstrar amor a Cristo dessa forma? São atos simples, irmãos. Muitas vezes é ouvir pacientemente um amigo que está em crise, alguém que está em crise. Muitas vezes é tomar decisões difíceis. Mas tudo isso envolve amor. A gente pensa que a vida cristã, ela é impulsionada por aquilo que nós fazemos, pelo esforço, pelo mérito. Mas a vida cristã é uma dependência contínua da graça de Deus. É graça, cada dia mais é graça. E quem permanece em Cristo reconhece isso. Quem permanece em Cristo, quem tem comunhão com Cristo, né, recebe poder para amar alguém que seria impossível amar. Pensa alguém que é impossível amar essa pessoa. O amor de Cristo, a comunhão com Cristo nos dá poder para poder amar essa pessoa. Talvez tenhamos pensado na mesma pessoa. Né? Por quê que nós recebemos esse poder? Porque o Espírito Santo está lá. É Ele que transforma o nosso coração. É Ele que nos dá um amor que excede o natural, para amar até mesmo os nossos inimigos. Jesus disse isso: amai os vossos inimigos. Mais do que isso, orem por Ele. Às vezes a gente limita o amor, né,
a comunidade, a igreja. E quem não pertence à igreja, já vi presbiteriano falando isso, irmãos. Quem não faz parte da igreja presbiteriana do Brasil, não é salvo. Quem não faz parte da igreja presbiteriana do Brasil, não tem o amor de Deus e rejeitam as outras pessoas. Característica de seita, mas é o que estão transformando mesmo, né? A igreja, a denominação, né? Muitos estão fazendo isso, transformando a denominação em uma seita, mas esquece que o amor de Deus, ele é expansivo. O amor de Deus, ele é missionário, alcança pessoas. A gente fica esperando aqui, né, as pessoas chegarem. Estou acompanhando a conferência missionária que está tendo lá em São Paulo, né? Lá na igreja presbiteriana de Pinheiros. Está lá falando lá, né? Tem gente que acha que não pode falar de amor, de Cristo no trabalho. Por quê? Porque no trabalho, pastor, no trabalho é um ambiente lá para trabalhar, não é para falar de Cristo. O pastor lá falando, o pastor até aqui de Belo Horizonte. Tem gente que acha que não pode falar do amor de Deus, de Cristo, na academia. Mas por quê, pastor? Porque na academia eu estou lá para quê? Eu estou lá para treinar, para me exercitar. Tem gente que acha que não pode falar do amor de Deus, de Cristo, na faculdade, na escola, porque está lá para estudar, né? Aonde que vai falar de Cristo? Ele chega na igreja e quer falar. Porque aqui é o lugar de falar de Cristo. Não? O amor de Cristo, ele é expansivo. O Arival até fala lá, o pastor Arival fala, igreja, né, que não prega o evangelho não é igreja evangélica. Porque não reflete, não emana, né, esse fruto da comunhão. Se eu pegar uma árvore, né, eu não sei, tá? Não sei. Talvez esteja falando algo que é errado, né? Existe fruto escondido na árvore ou os frutos são visíveis? Os frutos são visíveis. Falei que eu não sei porque vocês podem conhecer mais do que eu, né? De árvores, de frutos. Eu nunca vi uma árvore com fruto escondido. Pode ser que exista, não sei. Mas o amor, essa comunhão com Cristo, nos move a testemunhar o amor ao mundo. E esse amor, como que ele vai, né, frutificando cada vez mais? Bíblia, oração e igreja. Bíblia, oração e igreja. Vai, né? Cada vez que eu mergulho na Bíblia, cada vez que eu mergulho na oração, cada vez que eu estou em comunhão com os meus irmãos, esse amor, esse fruto dentro de mim, ele vai cada vez mais crescendo, amadurecendo. Porque nós estamos conectados à videira verdadeira, né? Que transforma quem nós somos, transforma nossas motivações, nos dá forças para amar, até aqueles que nos ferem. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se o Espírito Santo nos foi dado, o que nós temos que fazer? Amar, porque Ele derramou amor sobre nós. Se tem algo sobre nós é amor, porque o Espírito Santo fez isso. Ele que nos capacita a amar, longe do egoísmo, longe do ressentimento, amar com profundidade. O Espírito Santo que nos lembra constantemente que o amor de Deus por nós torna canal de amor para o mundo. É o Espírito Santo que faz isso. E se é para tornar canal de amor para o mundo, a terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que o amor, ele é um testemunho poderoso para o mundo. Quem ama? Porque quando nós amamos, nós tornamos o Evangelho visível. Vocês falaram aí sobre marcas do nosso mundo. Inúmeras marcas do nosso mundo.
E quem faz o que Cristo pediu para ser feito no nosso mundo, chama atenção. Chama atenção. Esses dias falei, não lembro onde que eu falei. Eu cheguei na igreja e o pessoal estava carregando umas coisas, né, pesadas. Eu cheguei com a minha bolsinha, botei a bolsinha de lado, estava arrumado, porque eu ia pregar, né, blusa social, tudo, né? Botei minha bolsa do lado, fui lá ajudar, pegar peso. Ô irmão, deixa eu te ajudar aqui. Fui lá, peguei, não pastor, precisa não, o senhor vai pregar, não sei o quê. Não irmão, eu quero te ajudar. Estou aqui para te servir. Aí ele estranhou assim, fez aquelas caras e bocas, né? Falei, você não está acostumado a ouvir isso não, né? Mas estou aqui para te servir. Imagina você falar isso para as pessoas que estão aí fora, para um vizinho seu. Estou aqui para te servir. Talvez ele vai assustar. Porque as pessoas não querem fazer pelas outras. Quem é diferente chama atenção. Usei o exemplo com os jovens lá ontem. As características do mundo. Qual que é a característica do mundo hoje? A característica do mundo hoje é as mulheres, né? A boca tem que ser assim. Quem tem a boca normal é diferente. Porque se está transformando uma cultura em que a boca de uma mulher ela tem que ser botocada. Ele tem que estar lá com os negocinhos. E tem que ser, né, colocado lá de 6 meses, 7 meses, não sei, Patrícia vai saber melhor do que eu, né? Mas é o que o mundo está trazendo para a nossa mente. Quem é diferente chama atenção. Né? Vê aí. Nosso mundo está doente, irmão. Vê essa onda aí dos bebês, das bonecas. Isso é característica o quê? De um mundo doente. De um mundo que só pensa em si mesmo, que troca o relacionamento afetivo por um relacionamento material. Quem ama como Cristo ama, vai chamar a atenção. Vai fazer diferença. Né? Martin Lloyd Jones diz que o mundo não pode ver Deus, mas pode ver o amor de Deus entre os crentes. Porque manifesta. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus orou para que a nossa unidade, né, fosse dessa forma. Lá em João capítulo 17. Nós temos aqui várias diferenças, irmãos. Eu sou diferente do Rubens, que é diferente da Ana Paula, que é diferente da Jossane, que é diferente da Mara, que é diferente do Paulo. Né? Todos nós somos diferentes. As diferenças elas vêm de cultura, né? Vêm da sociedade, né? Vêm muitas vezes da teologia. Mas quando uma igreja está unida em um só propósito, né? Ela vive esse propósito dentro da graça de Deus, manifestando este amor ao mundo. Porque quando nós manifestamos o amor de Deus ao mundo, o mundo vê o quê? Que o amor de Deus está presente. Que Deus está presente neste mundo. 1 João 4,12 vai dizer lá assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então não é o Elton que está andando lá. É o amor de Deus. Não é a Ana que está andando lá. É o amor de Deus. Porque encarna na gente. Encarna em nós. Quando nós perdoamos generosamente. Quando nós servimos de forma humilde. Quando nós acolhemos as pessoas sem julgar. Nós estamos encarnando o quê? Deus no mundo. E nós somos acolhedores, irmãos. Nós somos perdoadores. Nós somos servos. Nós temos essas características. E o mundo pode ver isso na gente,
em nós. E o amor vai o quê? Cada vez mais romper barreiras, atrair os perdidos. Veja que a igreja primitiva, lá de Atos 2, ela contava com a simpatia de todo o povo que não fazia parte da igreja, porque o povo via o que a igreja estava fazendo. O amor, ele não vai julgar pela aparência, pela classe social, pela raça, pelo passado. O amor de Deus acolhe, serve, perdoa, estende a mão, porque um dia a mão foi estendida para nós. Nós temos que fazer a mesma coisa. A eficácia do nosso testemunho depende de quanto nós damos amor. Porque é marca, é fruto, é testemunho. Concluindo então, irmãos, para a gente poder responder as perguntas aí, né? Amor não é um acessório que a gente coloca, um cordão, um relógio, não, né? Mas o amor faz parte de quem nós somos. É ordenado por Cristo, capacitado pelo Espírito, testemunhado ao mundo. Quando nós amamos como Jesus amou, o mundo vê o próprio Deus refletido em nós. E este amor vai transformar relacionamentos, restaurar comunidades, restaurar igrejas, atrair pessoas para a cruz, para que elas possam ouvir da cruz. Um pastor chamado Matthew Henry, ele diz que o amor é a linguagem universal do céu, aprendida na escola da graça. Nós estamos na escola. O que o mundo está aprendendo com a gente? O que o mundo está vendo em nós?